vou lembrar que a aula está sendo gravada, tá? Uma recomendação antes de começar a aula, vocês lembram, vocês devem estar fazendo, né, acompanhando a disciplina pelo AVA e fazendo as atividades no AVA, né? Todo mundo fazendo isso? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Tem? Ok, tá? Não façam essa avaliação continuada, tá? Não percam de vista as atividades que aparecem para vocês. Estão fazendo e a gente está evoluindo muito bem, tá? Se alguém teve algum problema com nota, por favor, entre em contato também, né? Se eventualmente, porventura, aí ficou algum trabalho ou na atividade avaliativa não recebeu a nota, porque eu já lancei, tá? E se não recebeu, me avise, tá? Dúvidas também a respeito às notas, entre em contato, tá? Bom, se está tudo ok, então eu vou começar a compartilhar esses slides com vocês da aula de hoje, tá? Vocês me dão feedback aí, se estão conseguindo visualizar corretamente os slides. Já está aparecendo para vocês? Aqui tá. Ok. Vamos ver se todo mundo está conectado. Ok. Bom, a gente estava, então, evoluindo na nossa fase de projeto de sistema. A gente viu alguns diagramas da UML. A gente começou a ver diagramas de casos de uso. E na aula passada a gente estudou diagramas de sequência, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver outro tipo de diagrama, que são os diagramas de classes. Vamos acompanhar aí. Lembrar para vocês também que tem uma atividade que eu coloquei um trabalho lá no AVA, já de diagrama de sequências, tá? Já coloquei uma pasta para vocês colocarem o trabalho de diagramas de sequências também. Então, preferencialmente coloquem todos os trabalhos daquela pasta. Se tiverem, não puderem, por algum motivo, vocês me mandam um e-mail avisando que não puderam colocar, tá? Mas não confiem em mandar trabalhos por e-mail, tá? Mandem uma notificação para mim que não estou conseguindo acessar a pasta. Aí eu vejo o que aconteceu. Eu auxilio vocês aí para acessar, tá? Ok, já tentou uma atividade de diagrama de sequências, tá? Então, uma breve revisão do que a gente já viu. A gente já viu até agora, principalmente, voltando, né? A gente viu, fazendo uma revisão lá do início. Primeiro a gente viu os conceitos de sistemas e o conceito de informação. A gente estudou unidades para medir a informação, tá? Aí, nessa fase de projeto, a gente dedicou algum tempo para estudar a fase de levantamento de requisitos, né? E frisamos também que uma das habilidades do analista de sistema é a capacidade de comunicação, tá? Para vocês se comunicarem com o cliente que está solicitando um sistema de informação e vocês entenderem quais são os requisitos que atendem às necessidades do cliente, né? Os requisitos que esse sistema deve prestar para o cliente, tá? E, a partir de então, a gente começou a fase de como construir o projeto desse sistema, né? Não é a construção do sistema em si, mas como fazer o modelo do que o sistema deve fazer, né? E aí a gente está usando esses diagramas da UML, tá? E um dos primeiros deles que a gente estudou foi o diagrama de casos de uso, tá? E a gente viu diferentes tipos de relações entre autor e casos de uso e entre
diferentes autores e entre diferentes casos de uso, tá? Só que o diagrama de caso de uso, a gente tinha visto que ele não descreve nada temporal, não descreve o fluxo das ações, tá? Você não sabe o que vai acontecer no tempo primeiro. Por exemplo, se você tinha um cliente, um vendedor que participava de um processo de compra, você não sabia exatamente como ocorre isso ao longo do tempo. Você sabe quais são os casos de uso que vão ser usados, porém, não o que ocorre primeiro, tá? Um fluxo temporal dos acontecimentos. E para isso a gente complementou o diagrama de caso de uso usando o diagrama de sequências, tá? Acho que deve estar aparecendo aí para vocês. Então, a gente viu que o diagrama de sequências, ele descreve o fluxo temporal das coisas, né? De como ocorre cada evento. E a gente tinha o tempo na vertical, né? A linha do tempo. E a gente tinha objetos que trocavam informação entre eles. Por exemplo, podia ser cliente, o caixa, e o serviço de proteção ao crédito. A gente podia tomar isso como um exemplo, né? E eram exemplos de objetos, e a gente tinha o fluxo de mensagens trocadas por esses objetos. Tá? Isso é um diagrama temporal. Tá? E o que a gente vai estudar hoje, então, são os diagramas de classes. Tá? E a gente vai estudar hoje nas próximas aulas. Tá? Eu acho que umas 2 ou 3 aulas a gente vai dedicar ao estudo de diagramas de classes. A gente vai começar hoje vendo os conceitos mais básicos. Ok, estão me ouvindo aí, pessoal, nessa introdução? Então, tá tudo ok? Dá um feedback aí. A transmissão tá boa? Transmissão tá ok. Tá ok, ok. Então, qualquer dúvida, vocês me parem, tá? Podem parar, pode perguntar, voltar para trás. Sinta-se aí à vontade. Vocês têm alguém na sala de espera. Não, tá tudo ok. Então, vamos lá. Ok. Bom, a gente sempre está fazendo aquela analogia, né, do projeto de um sistema pode ser análogo ao projeto de construir uma casa, né? E quando a gente constrói uma casa, a gente costuma usar no planejamento, né, no planejamento da construção, algum vocabulário como nesse vocabulário de alguns elementos de construção básico, tais como fundação, lajotas, paredes, portas, vigas, telhado, né? São alguns pontos que a gente frisa nesse projeto de uma casa. Tá? E no projeto de um sistema também, a gente tem objetos meio análogos a esses. Tá? E esses objetos a gente podia denominar classes. Tá? Classes de objetos. A gente classifica as coisas. Tá? Então, o diagrama de classe descreve as classes do sistema e os relacionamentos existentes entre elas. Então, a gente tem algumas classes e relacionamento entre as classes. Tá? E, de novo, a gente usa o ML, né? Tem o diagrama de classes para apresentar as classes e interfaces e suas associações, sendo utilizado para modelagem estática de objetos, tá? O diagrama de classes, então, também frisa essa aí de modelagem estática, tá vendo? O que indica isso? Que também não é uma coisa temporal, não é um fluxo temporal das coisas, mas sim uma relação entre diversas classes e seus relacionamentos, tá? Como elas se relacionam entre si. Então, algumas definições. Classes são definidas como agrupamento e descrição de um conjunto de objetos. A gente tende a classificar coisas, né? A gente podia classificar, por exemplo, animais de acordo com espécies, de acordo com a raça, ou a gente poderia classificar, sei lá, pratos, tá? De acordo com se tem glúten, não,
vegetariano ou não. Então, a gente costuma classificar coisas do mundo físico. Tá? Isso a gente vai denominar também classes dentro da modelagem de sistemas. E objetos, eles podem pertencer a uma determinada classe. Isto é, são instâncias de classe. Tá? Então, se você tinha uma classe chamada animal, cachorro podia ser uma instância da classe animal, né? E se você tem uma classe cachorro, o nome do seu cachorro podia ser uma instância da classe cachorro, né? Tá? Descrevem as características e propriedades de um objeto. Então, a gente tem, por um lado, classes, um agrupamento, eles são um conjunto de objetos, um conjunto que a gente agrupa ele ali numa classe de acordo com umas características, e a gente tem instâncias de classes, tá? Classes e instâncias de classes. Tá? Vamos ver se isso vai ficando claro. Então, diagrama de classes captura o vocabulário do sistema, tendo por objetivo nomear e modelar conceitos dentro do sistema, especificar colaboração, especificar esquema lógico de banco de dados. Várias utilidades de diagrama de classes. E a gente vai representar uma classe por um retângulo, como esse que está aparecendo aí para vocês, com 3 partições dentro do retângulo. Tá? A gente já vai ver o que a gente vai colocar em cada uma delas. Mas adianto, no retângulo superior, a gente coloca o nome da classe, tá? Isso, então, a gente classifica as coisas de acordo com algumas características e a gente coloca esses diagramas, tá? Um diagrama, sim, representaria uma classe. Bom, e os principais itens do diagrama de classe, então, são as classes, propriamente dita, representada por aquele retângulo, um retângulo com 3 retângulos internos, tá? E os relacionamentos, tá? Quem lembra qual eram os itens principais do diagrama de sequência? Só para fazer uma revisão aí, rápida. Alguém lembra? Qual eram assim, os itens principais dentro do diagrama de sequência? O que era que a gente tinha no diagrama de sequência? Que a gente estudou na aula passada. Os usuários, os casos de uso e os relacionamentos? Esse é o diagrama de caso de uso, né? Diagrama de caso de uso, a gente tinha os casos de uso e os atores, e os relacionamentos, né? Isso é para o diagrama de caso de uso. E o diagrama de sequência, o que tinha? Tinha objetos e mensagens trocadas entre os tá? Vamos lembrar disso, tá? No diagrama de sequência, a gente tinha objeto e mensagens que eram trocadas entre eles. No diagrama de caso de uso, a gente tinha os casos de uso, os autores e os relacionamentos. No diagrama de classes, a gente tem as classes e os relacionamentos, tá? Como itens principais aí dentro do diagrama, tá? Itens principais. A gente vai falar também de outras questões que entram no diagrama, que são as instâncias de classes, os atributos, as operações, mas basicamente o que a gente tem são classes e relacionamentos, tá? Então, vamos lembrando aí. Ok. Só para saber se está indo bem a sintonia aí, qual o slide que está aparecendo agora para vocês? Professor, aqui para mim ainda está travado no 27 minutos e 41 segundos aqui. Tá a introdução no slide. Tá, clique para adicionar um título no meu aqui. Principais itens do diagrama de classe são? Eu também. Clique para adicionar um título. Os principais itens do diagrama de classe são... O meu também, professor. Tá no slide 9. O meu também. Tá no slide 9. Também, meu. Ok. Beleza. Então, os principais itens do diagrama de classes são as classes e os relacionamentos, tá?
E uma classe, ela apresenta um grupo de objetos com atributos e operações semelhantes. Tá? Vai ser um grupo de objetos que você diz, esses objetos têm alguma semelhança entre eles, então eu classifico eles por essas características. Tá? Basicamente classificar objetos e juntar eles. Dizer, isso aqui pertence àquela classe. Tá? Você tem animal, e se olhar para alguma coisa do mundo e se parecer um animal, você diz, esse pertence à classe animal. Aí, se você olhar para um vegetal, você diz, não, esse não é da classe animal, ele é da classe vegetal. Se você olhar para um mineral, você vai dizer, não, isso aqui não é nem vegetal, nem é animal, é um mineral, tá? Se olhar para uma bactéria, você vai dizer, não é nem animal, nem vegetal, nem mineral. Aí você vai classificando as coisas, tá? O que a gente podia pensar num projeto de sistemas? A gente podia pensar classes, por exemplo, empregados, classe aluno, a classe professores, isso para um projeto de sistema para uma instituição de ensino, por exemplo, né? A gente teria a classe aluno, a classe professor, a classe coordenador, tudo seriam classes, tá? E a gente classificaria os objetos aí de acordo com essas características, tá? Na nossa analogia com construir casa, o que seriam classes? A fundação, paredes, portas. Então, olhar para um objeto aí da casa e se isso aparecer uma porta, tá, eu vou classificar como porta. Se isso aparecer parede, vai ser parede, tá? Janelas, tá? Vamos ver se está tudo ok. Pessoal, só para ficar um pouquinho mais sincronizado, eu vou parar um pouquinho de compartilhar os slides e vou tornar a abrir, tá? Aí vocês já vão frisando esses conceitos que a gente passou até agora, tá? Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Me avise quando desaparece para você os slides, tá? Para vocês terminou o compartilhamento, vocês me avisem. Aqui acabou. Acabou, ok. Então, eu vou começar de novo. Vamos ir bem devagar para ficar legal. Tá. Agora, quando aparecer o slide 11, vocês me avisem. Classes e atributos deve aparecer. Apareceu, professor. Tá. Aqui no meu tá tudo preto. Tá? Ok. Vamos Aqui pensar o também tá seguinte. preto. Então. Tá preto ainda. Não apareceu ainda. Ok. Vamos aguardar um pouquinho. Mas então fica assim. Dá para entender o que é o conceito de classe, né? Classe, você olha para os objetos e você diz, olha, eles têm características em comum, então isso se classifica numa determinada classe, tá? Aí eu vou classificando os objetos e vou gerando classes, tá? Agora, a gente tem um outro conceito que são os atributos. Tá? E atributo são, digamos, aquelas propriedades em comum que têm os objetos de uma determinada classe. Tá? Se um objeto tem determinada classe, ele tem algumas coisas em comum. Por exemplo, se você pensar em parede como uma classe, a classe parede, ela tem determinadas propriedades comuns para todas as paredes. Por exemplo, você pode pensar a altura da parede, largura, espessura, resistência do material que ela está sendo construído, tá? E assim por diante. Você pode citar características comuns para objetos que pertencem a essa classe parede, tá? Essas características a gente chama de atributos. Então, a gente vê aí se familiarizando com esses termos, tá? Aí o pessoal que
não estava visualizando, agora está visualizando ou não? Ainda não, professor. O meu aqui continua preto. Tá aparecendo aqui já. O meu tá de boa, meu tá tranquilo. Uhum. Então, para alguns está aparecendo e para outros não. Bom, uma classe, ela é representada, como eu falei, por meio de um retângulo que é dividido em 3 partes. Tá? Isso no diagrama de classes da UML. Tá? Na UML, a gente usa esse diagrama de classes, a gente representa classes com retângulo e ele é dividido em 3 partes. Tá? Eu não sei se está aparecendo para vocês o slide 12, que diz classes e aparece um retângulo. Está aparecendo para alguém? Sim, tá aparecendo. Está aparecendo. Tá aparecendo. E para o pessoal que estava em preto, a tela ainda está em preto. Não está aparecendo nada. Nada. Tá? Ok. Deixa eu só ver uma coisa. Alô? Tá todo mundo no truva aí, tá tudo escuro, é? Para alguns que está escuro. Para outros está aparecendo e para um grupo aí está escuro. O Eu vou Alexandre tá tentar, jogando então. piada na comunidade, pô, melhor essa internet. Ih, Oi? o negócio não tá na minha internet aqui, não. Tá, eu vou parar e vou começar de novo aí para ver se vocês conseguem visualizar, tá? Bom, aí devagar que a gente tem tempo e a gente vai... Devagar a gente vai entender isso, tá? Vou parar aí a gravação.